capítulo 24, de 12 a 25, é uma oração, meus irmãos. Quando a gente passa pelo texto, né, fazendo um estudo ou preparando, né, através do estudo para a pregação, a gente vai fazer essas abordagens, mas hoje eu quero chamar a atenção para a oração, né, a oração de Eliezer, ou de Eliezer, como queiram, né? E é uma oração maravilhosa porque ele, na sua oração, ele pronuncia. Não, aquilo que a gente fala, a oração precisa ser o quê? A oração precisa ser de acordo com o que o Senhor quer. É interessante isso, né? As nossas orações têm que combinar com a vontade de Deus. Tem oração que não combina com a vontade de Deus, né? Pedir uma coisa que não tem sentido nenhum, que inclusive é contrária à palavra de Deus, não é a vontade de Deus. E é bom quando a gente ouve orações, e Deus gosta de orações que é segundo a sua vontade, que está dentro dos seus princípios, né, de ensino, de moral, tudo isso. A oração de Eliezer foi uma oração assim. Os versos, eu vou só ler os versos 12 e 15. Já é a oração dele, tá? Só para a gente introduzir aqui, então, esse Eliezer, o Eliezer, ele é servo de Abraão. Houve um momento, né, que antes dele ir, que Abraão falou com Deus, olha, e a promessa, vai acontecer ou não, né? Porque eu não tenho filho, minha esposa e eu já estamos avançados em idade, e a única pessoa que mais próxima, isso era muito comum, né, é o meu servo Eliezer, e que pode ser tido como meu filho. E Deus falou, não, a sua herança será o que sair de ti, de Sara, né? E agora ele está indo atrás, depois, né, nasce Isaac, que milagre de Deus, né? E agora ele está indo atrás de uma esposa para Isaac. Abraão manda ele numa missão na família dele, para lá na família de Abraão encontrar uma esposa para o seu filho, tá? E no caminho, então, ele vai parar e vai orar. E disse, o 11 também, olha o 11. Pela tarde, na hora em que as mulheres saíam para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço de água fora da cidade e disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me des bom êxito hoje e traz com bondade o meu senhor Abraão. Estou aqui em pé, junto à fonte, e as filhas dos homens dessa cidade estão saindo para tirar água. Faze que a moça a quem eu disser, abaixa o teu cântaro para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaac. Assim saberei que trataste com bondade o meu Senhor. Aí o verso 15. Antes que ele acabasse de falar, apareceu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o ombro. É claro que ele não sabia nada disso aqui, ele sabia quem era. Aqui é o autor, provavelmente Moisés, que está escrevendo agora já, conhecedor da história, escrevendo que aquela ali era Rebeca, mas ele nem sabia quem era essa menina. Essa oração de Eliezer foi uma oração bem específica, foi uma oração, por isso que eu falei no começo, a oração que Deus espera de nós. Não precisa ser esse tipo de oração, mas uma oração que agrade a Deus. Ele não apelou, ela não é uma oração apelativa, mas ela é uma oração dentro de uns princípios, né, de Deus, por isso que ela foi bem específica. Ele não deixou assim pontas soltas na sua oração. Ela tinha a ver com a história, o cumprimento de uma missão que Deus determinou lá para Abraão. Quando Deus chama Abraão, faz o pacto, ele será, né, dele será uma grande nação. Eliezer cresceu, né, ele se desenvolveu com Abraão ouvindo isso, Deus operando no meio deles, ele vendo o que Deus fazia no meio de Abraão. E agora ele vai para a missão e ele vai consciente, ele vai orar a Deus, ele sabe, ó, Deus, Senhor, muito obrigado por ouvir o meu Senhor.
Senhor Abraão, por atender ao meu Senhor Abraão, né? Ele fala desse jeito. E ele pede a Deus que dê ajuda para ele. Não podia ser, então, apenas o que ele quisesse, ou alguma coisa que ele achasse legal. Sabe como que nessa história uma namorada, né? Então olha pela imagem, assim, né? Aquela coisa que a pessoa julga que é bonito, que é interessante, e escolhe. Não é assim, né? A escolha de Deus é a escolha de Deus para nós. Normalmente ela não é como a nossa escolha. Não poderia ser, quando ele pede êxito para Deus, Deus, prepara isso para mim, porque é uma coisa muito séria, né? Não é o que eu quero. Tem várias mulheres que virão aqui pegar água, isso era costume, né? As moças, elas tinham esse trabalho de levar água para as casas para alimentar os animais. Dava para as ovelhas, para os camelos, elas que cuidavam disso. É um trabalho das mulheres. Lembra da mulher samaritana, por exemplo? A situação era bem parecida, é a mesma coisa. Olha quantos anos depois, quantos séculos, né? Depois vai se repetir uma coisa bem semelhante. Precisava ser então conforme Deus, e aí ele vai orar desse jeito, ele pede ajuda ao Senhor. Por quê, meus irmãos? Esse é um plano da aliança de Deus. Ele sabia disso. Vocês percebem que, quando a gente está falando assim, nós não estamos nos distanciando deles, não. É para a gente, quando estiver orando a Deus, qual é o nosso propósito diante de Deus, o que Deus espera de nós, então como tem que ser a nossa oração? A gente ouve umas orações absurdas, não estou falando conosco aqui não. As orações mesmo, hoje a gente vê tudo na televisão, né? Umas orações que é sem sentido, não tem a ver com Deus. Não adianta alguém falar, mas tudo chega a Deus. Não chega a Deus, não é questão disso, é uma questão que é uma oração que não tem a ver com a palavra de Deus. E aí nós colocamos alguns ingredientes que não têm sentido. E ele pede bondade de Deus para com os seus servos. Ó Senhor Deus, de meu Senhor Abraão, peço que me dês bom êxito hoje, que traz com bondade, né? O meu Senhor Abraão. Essa é aquela palavra famosa que ela se repete na Bíblia toda, centenas de vezes, que é recede, que é essa coisa bem comum de Deus em relação aos seus. E ele pede a bondade de Deus porque estava, em curso o cumprimento da aliança do próprio Deus com Abraão e com futuramente o seu povo. Então, Senhor, haja com bondade para que tudo seja bem feito, dê certo. Isso vai depender do Senhor, é o Senhor quem vai dar essa direção. E essa bondade de Deus vai ser sempre a base da lealdade nessa relação de pacto. A bondade de Deus é a base da lealdade. Porque o pacto de Deus com o homem foi um pacto que Deus faz com ele. Não houve, inclusive, a parte do homem que normalmente tinha num pacto, numa aliança. Os homens faziam uma aliança, cada um, né? Se era sandália, cada um, né, botava uma sandália e trocava uma sandália, ou qualquer outra coisa que fosse. Mas esse pacto de Deus é um pacto em que ele é um pacto incondicional, não dependia do homem. Por isso que Abraão, ao manifestar fé, ele então é olhado como o pai da fé, porque ele manifesta a fé diante do que Deus fala com ele, né? Não precisa nem nós pensarmos muito para imaginarmos o quanto Abraão demonstrou fé ao crer para sair para andar 1000 quilômetros ou mais, né, para o lugar que Deus manda. A mulher estéril seria pai de uma grande nação. Depois vai seu filho Isaac a pedir sacrifício, ele leva seu filho lá, né, e oferece sacrifício a Deus, e Deus para, o processo no meio do caminho. Então, essa bondade de Deus faz parte do pacto dele com os homens, é a bondade dele, não dependia da bondade de Abraão, tão somente a bondade pactual de Deus para com Abraão. Então eu estava falando, meus irmãos, que esse verso 13 e 14 é bom a gente olhar a coerência da oração, né? E a coerência ela é apropriada para nós que oramos. Ela precisa haver coerência, né? Ele não vai pedir a Deus aqui que fizesse aparecer, se faz um milagre, já que o Senhor é o Senhor do pacto, faz um milagre aí, faz aparecer uma mulher. Quem vai saber quem é essa mulher? Ele faz o certo. E aí parece uma oração impossível, né?
Olha mesmo, porque ele não fala somente para Deus assim, a mulher que eu, sei lá, que eu achar que é a mulher, então se eu confirmar isso, não. Ele faz alguns desafios, né? Ó, faz com que a música que eu disser, abaixa que eu canto para que eu beba. Aí não é só isso, qualquer mulher poderia fazer isso, mas ele vai dizer mais. E ela responder, bebe, e ela fazer mais alguma coisa, e também darei de beber aos teus camelos, seja essa. Você sabe quantos camelos, né? Ele tem um lugar que fala, mas quantos camelos ele tinha? Cada camelo bebe em torno de uns 25 litros d'água, normalmente. Ele estava ali com 10 camelos, 250 litros d'água. Ela ia dar água para os camelos também, e ela fez isso. E aí, talvez, meus irmãos, precisava ser assim. Precisava que Rebeca fosse assim. Porque talvez uma das coisas que pode se destacar aí seja até a hospitalidade. Ela vai casar com aquele que Deus separou, né, a partir de Abraão, obviamente, depois vai se firmando em Isaac, depois em Jacó. Aquele que seria, né, a continuidade do patriarcado e da aliança de Deus. Depois geraria um povo enorme. Algumas qualidades essa mulher precisava ter. E ela, uma das coisas que ela demonstra que, de fato, né, entre tantas coisas que vai começar a perceber em Rebeca, para a glória de Deus, é a hospitalidade, é a disposição. E não houve teste, né? Foi Rebeca, ela foi, ela fez imediatamente aquilo. E talvez é isso mesmo, para Deus tirar qualquer tipo de ansiedade, qualquer tipo de dúvida, né? Qualquer coisa que possa aparecer no coração de Eliezer, né? Mas não acho que é ela, né? Você já viu que a gente fala fazer isso? É aquela pessoa, não acha que seja ele, não tem jeito para isso, né? É o nosso juízo. Deus tira toda essa possibilidade, Rebeca aparece e ela se mostra da forma como melhorou a Deus. E ele vai falar que somente assim eu saberei que isso vem do Senhor, que o Senhor está tratando, né, com bondade, com resete o meu servo, o meu Senhor Abraão. A bondade do Senhor está com o meu Senhor, só assim eu vou saber. E ele viu isso de uma forma muito clara. Agora, é interessante que aí a resposta de Deus vem, né? Mas quando ela vem, ele diz aquilo que quis, que antes que ele acabasse de falar, aparece Rebeca. Por isso que eu falei que foi muito rápido. Todas as respostas de Deus são assim? Não. A gente não pode criar padrão na Bíblia, ficar criando padrões. Existe um padrão para a oração que Deus ensinou como modelo. Mas a gente vê algumas coisas acontecendo na Bíblia, a gente cria padrões. Por isso que nós temos, né, por exemplo, os neopentecostais lidam muito com isso, eles gostam do Antigo Testamento. Porque eles estão operando, formando um povo, fazendo enormes milagres, abrindo o mar. Mas são coisas que não vão se repetir. E nem devem se repetir, mas vão criando-se padrões. Se Deus não abrir o mar, né, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Irmãos, é uma coisa nós falarmos com Deus e crermos que Deus é poderoso. A outra coisa é nós nos apropriarmos de coisas indevidamente. Isso é o perigo da teologia. Então, essa oração e esse fato foi um fato específico. Agora, o princípio, ele é verdadeiro. É o Deus que ouve. Por isso que eu falei, a oração precisa ser coerente com o quê? Com a palavra de Deus. Quando nós começamos a orar desconforme da palavra de Deus, dá no que dá, as confusões que se dá no meio das pessoas. Por exemplo, no dia qual eu falava isso num domingo qualquer, aí sobre a unção com óleo, né? E o óleo passou a ser mais importante do que a oração. Porque sem o óleo a oração não se firma. E não é verdade. Não há nem aparato bíblico para isso. Esses cuidados que precisa ter. Deus responde rapidamente, né? Antes de ele dizer amém, Deus já estava falando, mostrando a Rebeca ali para ele. Por quê, meus irmãos? Assim é Deus. Deus sabe como fazer, Ele já sabe do nosso coração, e Ele sabe da oração, e Ele já tem a resposta para as nossas orações. E não houve questionamento. O que nós aprendemos, né? Muitas coisas a gente pode
tirar daí? Primeiro que as nossas orações, elas precisam estar em conexão com os planos e com a vontade de Deus. Isso é muito importante. Às vezes nós desejamos coisas e nós passamos por cima da vontade de Deus. Os nossos desejos, nós temos até medo de falar. Como eu ouço assim, Deus vai fazer, e Ele já fez. Isso não é correto, irmãos. Por que Ele já... Alguém pode ter fé, se falar isso com fé é uma coisa, falar isso com fé é bíblico. Falar isso aí vazio é errado, é antibíblico. Porque nós estamos nos apropriando de algo que não é. Por que Deus já fez? Deus não manda em Deus. E aí, onde está a vontade de Deus nisso? Então, uma oração segundo a vontade de Deus, muitas vezes ela é difícil de fazer, porque precisa nos colocar na condição de dependente, de humildes, de crer que Deus pode. A resposta dele pode não ser a resposta que eu quero. Isso é fundamental. Outra coisa, que nós dependemos de Deus. Não é Deus que depende de nós dependemos dele. Eliezer mostrou isso aí de uma forma muito clara. Se o Senhor não mostrar, eu não saberei nem como fazer. Se o Senhor não mostrar, eu vou voltar para o meu servo Abraão, ele não fala isso aqui. Mas essa ideia que fica, né? Sem uma resposta, sem a mulher, sem a esposa de Isaac. Outra coisa, qualquer decisão precisa vir da aprovação de Deus. Ele sempre sabe o que é melhor, mas está dentro da primeira ensino que nós já vimos, né? Mas essa ideia da aprovação de Deus na nossa oração, porque Ele sabe que o que é melhor para nós, nem sempre pode ser o que nós queremos, mas o que é melhor. Precisa de fé ao pedir as coisas que somente a intervenção divina pode realizar. Claro que nossas orações precisam de fé. Tanto a fé quanto a resposta é Deus quem dá. A gente vai aprendendo, meus irmãos, que nós não temos nada. Tudo vem do Senhor. É Deus que dá fé, é Deus que age com poder em nosso favor. Que coisa maravilhosa quando nós aprendemos a depender de Deus e também a ter fé, né? Ter fé para que Deus intervenha. Outra coisa, saber que o que é essencial precisa estar na minha oração. O que é uma oração? Mais ou menos do que eu tenho falado. Dentro da vontade de Deus, dentro dos princípios de Deus. Existem alguns princípios reguladores para as nossas orações, né? E às vezes a gente coloca coisas, né, os nossos desejos pessoais, como sendo um desejo que deve prevalecer, mas nem sempre é. Saber o que é essencial. Aí eu coloco na minha oração, por quê? Objetividade. Nós vamos orar para alguém enfermo, nós vamos orar para alguém enfermo, vamos pedir ao Senhor que Ele possa curá-lo, né? Que Deus possa trazer saúde, que Deus possa restauração. Falar que nós quisermos falar com Deus, mas saber que Deus é que vai cuidar disso. Mais do que isso, né? Nós não fazemos. Deus sempre responde, uma coisa que a gente precisa aprender também, né? Não digo nem aprender, nós sabemos disso. Mas compreender. Deus sempre responde às orações. Mesmo que seja para que nós aguardemos ou esperemos mais um pouco, enfim, Deus sempre vai responder às nossas orações. Eu gosto de pensar, meus irmãos, como cristão, que as respostas de Deus, elas, para muita gente pode parecer abstrato, mas para nós não. Muitas vezes Deus está respondendo apenas com o consolo do nosso coração, diante de algumas situações. Mas como que nós crescemos quando nós compreendemos isso? Como nós somos abençoados por Deus? Outras vezes a gente vai presenciar milagres no nosso meio. Vários milagres. E nos nossos dias. Mesmo Deus fazendo todas essas coisas da sua maneira. E é sempre pensando que Deus, Ele de fato sabe o que é melhor. E nós não conseguimos, meus irmãos. Lembra aquele texto de Tiago, né? Quando você planeja negócio em outra cidade, né, e a resposta é: quem é você, né? Você sabe se você vai estar vivo, mas daqui a alguns segundos, essa é a ideia. Mas Deus sabe. E aí o que ele está dizendo ali? Considere Deus nos seus planos. Eu entendo que um plano cristão é um negócio que está envolvendo oração. Estou falando com Deus de negócios que eu pretendo fazer em tal lugar.
E, obviamente, pedindo a Deus que dê a aprovação, que dê a boa direção, que dê sinalize. É aquele carro aí, ele fala, não. E ele justifica depois. Espiritualmente, ele justifica. Ele fala, olha, eu precisava, ele só não fala a parte financeira, eu precisava, era da cor que eu queria, era o que eu queria, e tinha a promoção durava só até aquele dia. Se eu não comprasse naquele dia, o outro podia estar 20% mais caro, então eu fiz um bom negócio. Não fez um bom negócio, né? Talvez o bom negócio seria o quê? Não podia comprar. Então, essas coisas. Então, que a gente aprenda, meus irmãos, talvez aqui não tem outra história, só tem essa aqui, graças a Deus por isso. Essa história que a Bíblia conta sobre Eliezer e a oração de Eliezer. Mas se não fosse essa, se afinal não fosse assim, nessa história, né? E veio uma mulher, e ela deu de beber para ele, o inverso, não deu para ele, mas deu para os 10 camelos. Claro, ela não me deu água, mas deu para os 10 camelos. As orações da gente interpretam assim, né? Ah, mas tá bom, meia vez 50%. Deus está nesse negócio. Olha, ele colocou condições ali, por isso que são condições bíblicas. Ele não falou nada demais, ele falou, Senhor, a mulher vai ser esposa de Isaac, faz parte da promessa. Então é necessário que ela oferecer água para mim, pode ser um ato de gentileza, ela vai oferecer, mas não era tão comum. Isso aqui é muito mais profundo, quem está falando, uma mulher servir um homem. Tá? Então não são coisas tão simples. E agora, dar água para 10 camelos, que devem 25 litros d'água. Vocês percebem que o que ele faz, ele não faz apenas colocando Deus na parede, ele faz dentro de uma perspectiva que Deus iria confirmar. Se tiver aquela mulher ali, ele vai confirmar com esse sinal, porque é importante que seja assim. Tá? Então, meus irmãos, que Deus nos ajude a nós cada vez mais orarmos mais centrados, né, em Deus, conhecendo Ele melhor, orando de acordo com o que Ele deseja que nós oremos. Tá bom?